Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós iremos realizar a nossa avaliação de português, né? É uma avaliação super tranquila, apenas de acordo com aquilo que nós trabalhamos ao longo do bimestre, nas nossas videoconferências. Então, fiquem tranquilos, porque eu tenho certeza que são assuntos que vocês estão dominando, tá? Bom, nós começamos a trabalhar ali já na avaliação com os advérbios, né? E nós trabalhamos os advérbios tanto no livro de português quanto no caderno do futuro. Vimos bastante esse assunto, até na aula vocês falaram que era muito fácil, era conteúdo de terceiro ano e tudo mais. E agora vocês vão colocar em prática aqui. Eu tenho certeza que vocês estão tranquilos para fazer essa. Mas mesmo assim, se precisar de uma ajuda, lá na página 127 nós iniciamos o assunto sobre os advérbios no livro de português e no caderno do futuro iniciamos na página 130, tá? Então, se você precisar consultar, você pode verificar esses dois locais, tá? O livro e o caderno do futuro. Então, de acordo ali com o que você estudou, você vai classificar os verbos que estão, os advérbios que estão ali grifados, né, em negrito, tá? Então, ó, amanhã levarei o livro. O amanhã, ele é um advérbio do quê? E daí você vai colocar, advérbio de tempo, de lugar, você vai preencher ali, tá? Então, se precisar, consulte a tabela, tá? Não marque bobeira nessa, porque é uma questão que vale nota e que vocês sabem, é tranquila, tá? Não tenham preguiça de ir lá consultar o livro se precisar, tá bom? É na prática, na repetição que a gente vai conseguir decorar e fixar bem esse assunto, tá bom? Então, ali, as palavras que estão em negrito são os advérbios que vocês vão relacionar, vocês vão classificar. Então, na A é amanhã, na B é muito, na C não e na D o lá. Cada um é um advérbio diferente. Qual que é a classificação de cada um? Preencha lá então, tá? Ok. Daí na 2, pessoal, você vai completar as frases com advérbios de acordo com as legendas entre parênteses. Então, por exemplo, as meninas cantaram, você vai usar ali um advérbio de modo. Nós fizemos esse exercício lá no caderno do futuro. Qual o advérbio de modo que vocês podem colocar aqui? Daí vocês vão verificar a tabela se precisar e vão colocar um advérbio de modo que se encaixa aqui. Daí aqui, ó, advérbio de afirmação. Essa afirmação, você vai verificar lá na tabela e vai ver quais são os advérbios de afirmação e vai colocar aqui o que melhor se encaixa. E daí depois um advérbio de tempo e por fim um advérbio de lugar, tá ok? 3. Descreva com suas palavras as diferenças entre ouve e ouve, haja e haja. Bom, pessoal, este assunto nós trabalhamos lá no começo do bimestre, ali a partir da página 131, nós vimos as diferenças entre essas palavrinhas, né? Que elas têm som, pronúncia igual, mas significados escrita diferente, tá? Então, verifique essas palavras lá no livro, se você precisar, ou então só coloque aqui as diferenças entre essas palavras. É importante que você mencione todas, tá? Descrever as diferenças entre todas elas. E daí na questão 4, você vai formar duas frases usando uma das colocações acima em cada frase. Então, por exemplo, você vai fazer uma frase com ouve, com H, e outra frase com ouve, com O, tá? Um exemplo. Então, você vai formar duas frases com uma das colocações acima, tá ok? E daí, pessoal, na 5 diz assim: preposições são palavras que ligam duas palavras entre si. Por exemplo, ela falou sobre você. E agora você vai pintar de azul as preposições das frases abaixo. Então, aqui, pessoal, esse assunto das preposições, nós trabalhamos ali a partir da página 156 e também no caderno do futuro, tá? Então, na página 156, você viu quais são as preposições. No caderno do futuro tem também a tabelinha, se você precisar consultar. Você então vai pintar de azul quais são essas preposições. E caso você não tenha lápis de cor azul, pode pintar de outra cor. É importante que você pinte somente a preposição e não a frase, tá ok? Assim como aqui no exemplo, que está em negrito a preposição, você vai pintar a preposição de cada frase abaixo, só a preposição, tá? Bom, questão 6. Complete com as preposições adequadas. Coloque a bolsa, tananã, à mesa. Repare, pessoal, no artigo, na palavrinha que vem depois, para você verificar. Por exemplo, será que aqui daria para colocar na mesa? Mas daí ficaria, coloque a bolsa na a mesa.
Então, repare nisso, repare na frase toda, né? Façam com calma, reparando no contexto todo, tá bom? Então, aqui você vai colocar a preposição adequada para cada situação aqui. Lembrando, repare na frase toda, para você não colocar a preposição errada, porque vai fazer a concordância certa se você prestar atenção, tá? Bom, ali na 7 nós temos algumas preposições, né, que são ligadas entre si. Então, nós vimos isso tanto lá no Caderno do Futuro, na página 134, que nós tínhamos ali uma tabela de como essas preposições surgiram, né, de como elas nasceram, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui é aquilo. Aqui, por exemplo, pessoal, nós temos momentos ali de somas de preposições que surgiram, né? Resultaram em outras preposições. Então, de mais ali. O que surgiu daí? Qual foi o resultado da preposição de mais ali? Porque daí elas somadas, elas formaram outras preposições que ficaram mais, que fluíram melhor, né? Então, você vai verificar lá na tabela, se você precisar, qual o resultado dessas somas aí, tá ok? Bom, pessoal, agora na questão 8, nós vamos falar sobre conjunção. E enquanto preposição liga palavras na mesma frase, a conjunção vai ligar frases, orações, tá? Liga orações ou palavras. Então, por exemplo, Antônio está dormindo e seu filho está acordado. Então, aqui nós temos a oração que o Antônio está dormindo e a oração de que o seu filho está acordado. E a oração é uma frase com verbo, não necessariamente a oração para Deus, tá? Então, aqui, pessoal, Antônio está dormindo é uma oração e esse e está adicionando mais uma situação que está acontecendo ali, que é o seu filho que está acordado. Então, você vai agora nos exemplos abaixo, nós temos outros exemplos com mais orações, né? Que tem uma ligação com uma conjunção. Então, você vai circular as conjunções das frases abaixo, tá? Vai verificar quais são as conjunções que está ligando duas orações ali, ou palavras, tá bom? Bom, na 9, então, você vai completar as frases usando conjunções adequadas. Então, aqui nós temos várias frases e um banco de palavras ali, né, dentro da caixa. Então, você vai usar cada conjunção uma vez e vai completar as frases abaixo, tá ok? E é isso a prova, pessoal. Não tem muito segredo, é simples, é tranquila e eu tenho certeza que ficou tranquilo para você aí também. Mas se precisar de ajuda, não hesite, procure o livro, tá, pessoal? Consulte, porque nós trabalhamos isso bastante. Eu tenho certeza que é um assunto que você tem propriedade para fazer exercícios, tá bom? Pessoal, boa prova para vocês, que Deus abençoe e dê sabedoria.